queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. O tema da nossa mensagem hoje é atendendo às expectativas de Deus para com a igreja. Atendendo às expectativas de Deus para com a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 2, a palavra de Deus diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado, o que está na sua Bíblia aí? Crescimento para salvação. Lá no verso 9, o apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, e nesse momento, queridos, a mensagem que ele vai dar a partir desse verso é uma mensagem direcionada para a igreja. Ele está falando com os convertidos, com os crentes. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem gostou de ouvir até aí? Levante a mão. Nós somos esse povo. Dê um aleluia no seu lugar. Aleluia. Isso é maravilhoso. Mas isso tem um propósito. E ele continua assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu inverter a frase. Deus os fez proclamadores de virtudes dele, e para isso ele tornou cada um de nós raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse a fim de quer dizer que existe um propósito para Deus ter separado a igreja. Deus não separou a igreja como nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, só para que a igreja viva como um povo diferente dos demais. Deus separou o seu povo porque ele tem um propósito específico para ele. No verso 2, o apóstolo Pedro começa falando: vos seja dado crescimento para a salvação. Lá no 9, o apóstolo usa o termo sacerdote real. Prepare-se, porque se você faz parte do povo de Deus, Deus não te separou para você curtir as virtudes de ser povo de Deus. Deus te separou como igreja porque Ele tem propósito para a sua vida. Servo de Deus que anda encostado é projeto de servo de Deus. Deus não deu a nenhum de nós o genuíno leite espiritual para nos tornar gordos e acomodados. Jesus não formou para si uma igreja de encostados, muito pelo contrário, ele mostrou que era preciso se esforçar muito pela igreja. Assim que Jesus ressuscitou, entre os discípulos havia uma certa incredulidade por parte de um discípulo específico com relação à ressurreição de Jesus. Quem era? Quem era o discípulo que não cria que Jesus havia ressurreto? Tomé, não é isso, gente? E Tomé disse que para que ele cresce, era preciso que ele visse os cravos nas mãos de Jesus. E nesse momento, Jesus ressurge. Jesus surge e mostra a Tomé os cravos nas suas mãos. Jesus tinha marcas do serviço à igreja. Você sabe o que eu aprendi trabalhando na roça? Quem acha que eu nunca trabalhei na roça? Já trabalhei sim, viu, gente? Trabalhei não. Trabalhei nas férias, mas eu estava firme lá. Quem trabalhou na roça sabe que mão de quem trabalha na roça, ou não só quem trabalha na roça, mão de quem mexe com coisa pesada, normalmente fica o quê? Calejada, endurecida. Quer ver? Vai numa fazenda,
se o dono da fazenda não se mistura com o serviço, coloca o dono da fazenda e o peão do lado. A hora que você olhar para ele, você vai reconhecer quem é o peão e quem é o dono da fazenda. Por quê? Porque o peão vai estar queimado de sol, vai estar com a cara meia da labuta. O dono da fazenda normalmente está com botox, está sem insolação, com um cremezinho solar. Se você faz parte da igreja que foi chamada para proclamar as virtudes, queridos, você também tem calos. Você também tem marcas. A sua marca pode ser o milagre que Deus fez para você. A sua marca pode ser muitas vezes o cansaço de trabalhar tanto no ministério. Mas a igreja não foi criada para viver como dono de fazenda. A igreja foi criada para servir. Se você não tem calos nas mãos por servir a igreja, você corre o sério risco de não fazer parte dessa nação santa, desse povo separado. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, Cláudio até leu, abram para mim, queridos, eu não ia pedir não, mas vou pedir sim. Colossenses capítulo 1, verso 24, o apóstolo Paulo diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que o apóstolo está dizendo como igreja. Preencho o que resta das aflições de Cristo, aonde? Na minha carne. A favor de quem? Que é quem? No versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E olha o que ele diz no verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Querido, se você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, prepare-se para se esforçar o máximo possível em prol da igreja. Se Deus te separou, Ele não te separou para curtir a igreja. Deus te separou para você se esforçar pela igreja. E Paulo já começa dizendo, as aflições de Cristo agora estão em mim. E eu tenho essas aflições em prol da igreja. Se você foi chamado para ser povo separado, prepare-se para se afadigar. Prepare-se para se esforçar. Prepare-se para servir. Prepare-se para criar calo nas mãos. Prepare-se para pagar um preço pela vida das outras pessoas. Os membros da igreja do Senhor Jesus precisam estar prontos para a evolução, para chegarem no patamar de esforço, para mostrar aos gentios a riqueza da glória. A igreja precisa estar com as mãos calejadas do trabalho pelas almas, ou deixa de ser uma igreja. Se aqui for para curtir, a gente vira clube, cooperativa, sociedade secreta, ou sei lá o quê. Se você está aqui, é porque em determinado momento da sua história, você negou a si mesmo, quis tomar uma cruz e quis seguir a Jesus. E ao escolher por Jesus, eu escolhi pela igreja, escolhi pela cruz e escolhi segui-lo. Nós não somos uma cooperativa ou um grupo, nós somos igreja. E se nós somos igreja, nós precisamos estar preparados para essa evolução que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,2. Baseado nessa necessidade, eu quero considerar 3 eventos isolados no livro de Atos. Para a gente tirar, queridos, 3 considerações importantes para o exercício do sacerdócio real, do sacerdócio universal. Nós vamos tirar 3 momentos isolados da história do apóstolo Paulo, para tirar 3 lições específicas. Eram 8. Eu tirei 5 para não sacrificar vocês demais.
O primeiro deles está em Atos, capítulo 9, verso 22. A palavra de Deus diz assim, todos acharam Atos 9, 22? Amém? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Só até aí. Aqui, queridos, é logo depois que Paulo recebe a revelação da parte de Jesus, fica cego 3 dias, Ananias vai buscá-lo, ele fica na companhia dos discípulos um dia e já começa a pregar a palavra. E a primeira lição que a gente vai tirar desse trecho, para você que quer evoluir como sacerdote universal, é lição número 1, prepare-se para as adversidades. Olha como é que é o cartão de visita do ministério de Paulo. Ele tinha acabado de receber a instrução de quem era Jesus, de como deveria proceder, e ele começa a pregar. O cartão de visita na hora da pregação dele é que o povo vai cercar a cidade porque querem matá-lo por conta da pregação dele. Para piorar a situação, chega num ponto tão trágico, tão dramático, que ele tem que fugir. E a fuga dele é cinematográfica. Colocam-no num cesto, amarram numa corda e descem pela muralha. Esse nós estamos vendo a primeira apresentação do que é ministério para a vida de Paulo. Olha o cartão de visita. Agora vocês imaginem um homem que vivia em altas classes sociais, um conhecedor, precisando fugir pelo muro de trás, dentro de um cesto. Quem foge pelo muro de trás, dentro de um cesto, é o quê, querido? Bandido! Vocês imaginam um homem com o status social de quem era Paulo, que era um homem conhecedor da lei, um homem que vivia entre os poderosos, agachadinho dentro de um cesto, precisando descer. Essa é a primeira apresentação que ele tem como ministério. Ao invés de ser ovacionado, de ser, nossa, que bom que você está pregando, nossa, que coisa maravilhosa o que você está fazendo, nossa, que coisa preciosa que você está pregando a Jesus, ele precisa fugir a ponto de quase ser morto. O que se passou na cabeça dele na hora que ele estava descendo o cesto? Vai ser desse jeito? Pregar Jesus é isso? Falar do amor de Deus para as pessoas é viver com risco de morte parecendo bandido? E a primeira lição que a gente precisa aprender é que se você se propõe a ser um sacerdote universal, você precisa estar preparado para enfrentar adversidades. Quem aqui já pregou ou tentou converter alguém? Deixa eu ver, levante a mão. Todo mundo sabe que é sempre debaixo de luta. Quer enfrentar dificuldade, quer passar por problema, começa a pregar o evangelho. Começa a lidar com pessoas, começa a se envolver com os problemas das pessoas. Querido, é luta em cima de luta. Querido, não desista. Precisamos estar preparados para as lutas que virão. Prepare-se para as lutas contra o inimigo das nossas almas, o primeiro ponto. Tem uma frase muito comum que diz assim: todas as vezes que você se levanta contra o diabo se levanta contra você. Você imagine que o diabo já acorrenta aquela alma que você pretende investir há anos, às vezes há décadas, às vezes há gerações. De repente chega você lá, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Você pode ter uma nova história. Jesus pode mudar a sua vida. Você acha que o diabo vai cruzar os braços e assistir você tirar aquela alma que pertencia a ele? Prepare-se para enfrentar a oposição do diabo.
A primeira luta que você vai enfrentar é no campo espiritual. Tem gente que quando começa a fazer algo para o reino de Deus, é luta em cima de luta. Tem gente que passa o ano inteiro sem furar o pneu. É só falar que vai abrir um Casados para Sempre, está o pneu furado todo dia. Tem gente que sai para trabalhar, para fazer muitas coisas todos os dias sem problema nenhum. É falar que vai sair para fazer uma célula, acontece um monte de problema. Tem gente que vive mil maravilhas no trabalho durante anos. É falar que está com um projeto na igreja para fazer algo, começa a surgir coisa que você sabe, não sei lá da onde. Querido, prepare-se para enfrentar o diabo nas suas lutas pelas outras pessoas. Aprenda a dobrar o seu joelho. Aprenda a orar. Aprenda a confiar em Deus. Muito mais poderoso do que o diabo é o Jesus ao qual você serve. Às vezes a gente superestima a força do diabo. Nossa, o diabo todo poderoso. Não é, querido. A Bíblia fala que no fim dos tempos, Deus vai mandar um anjo para amarrar a besta. Ele não vai vir nem pessoalmente. Muito mais poderoso do que o diabo é o mover e o poder de Deus na vida das pessoas. Deus não precisa nem vir pessoalmente para porque a gente pensa, nossa, que o diabo trava uma luta do bem. Quem lembra daquele símbolo do Bruce Lee? Aquele assim, que como é que chama? Yin Yang. Símbolo que eu considero demoníaco. Você sabe por quê? Porque ele traz igualdade da força do bem e do mal. Se o preto fosse o demônio e o branco fosse Deus, você sabe como é que seria esse símbolo? Totalmente branco. Porque o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do diabo. Trave as lutas no campo espiritual e creia no mover de Deus. Muito mais poderoso é o Deus ao qual você serve. E Ele pode fazer grandes coisas. Tem gente que fica morrendo de medo, sabe? Morrendo de medo. Segundo, da questão de prepare-se para as adversidades, você precisa estar preparado, querido, para lidar com pessoas difíceis dentro e fora da igreja. Se você quer fazer algo para o reino de Deus, prepare-se para passar por dificuldade com relacionamento com pessoas fora da igreja. Quem aqui já tomou carão de gente por querer pregar a palavra, ou querer dar um presente, ou querer dar um CD? Quem já tomou carão? Deixa eu ver. Gente, é difícil mesmo. As pessoas não estão acostumadas e às vezes a gente fica intimidado para não falar com medo do que a gente vai enfrentar. Prepare-se para enfrentar, além da oposição do diabo, a oposição das pessoas. Você vai tomar carão, você vai ouvir falta de educação, você vai ser mal recebido, você vai receber cara feia, as pessoas não vão concordar com aquilo que você diz. Prepare-se para lidar com a dificuldade das pessoas em compreender aquilo. Não desista das adversidades com relacionamento com pessoas. Às vezes até dentro da igreja com convertido a gente tem dificuldade, imagina com os de fora. Não se sinta inseguro do que falar em certas oportunidades. Não saber o que falar não é coisa ruim. Quando você não pode, Deus pode. Cuide constantemente do seu testemunho de vida. Olha o que Paulo está falando aqui. O que a Bíblia está falando aqui, Paulo, nessa apresentação do ministério. As pessoas não criam no que ele falava, por quê? Atos 9? Vocês estão com Atos 9 aberto aí? As pessoas tinham dificuldade de ouvi-lo. Por quê? Vamos ver lá de novo? Lá no versículo 26. Parte B. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. E mais um pouco atrás aí fala dessa dificuldade das pessoas acreditarem, porque ele era um inquisidor. O testemunho de Paulo colaborava contra ele, por ser um perseguidor da igreja. Muitas vezes tem determinadas pessoas que a gente tem receio de falar do amor de Deus. Você sabe por quê? Porque a pessoa conhece o nosso passado. Você vai pensar assim, nossa, ela vai ficar falando assim, eu conheço o seu passado. Eu sei o que você fez, quem você é. E isso não deve ser motivo para nos intimidar. Muito pelo contrário.
Deve ser um motivo para a gente mostrar que nós somos um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mostra que você mudou. Certa vez nós queríamos abrir uma célula na casa de um irmão. Aliás, nós queríamos fazer a célula na casa dele pelo menos uma vez por mês, porque ele tinha muitos amigos na rua. A gente pretendia chamar todo mundo e tal. Ele falou assim: olha, eu estou com receio de fazer a célula na minha casa. Não dá. Porque não dá para eu estar diante das pessoas que me viram a vida inteira, fazer o que eu fiz, e do dia para a noite eu simplesmente chegar na frente delas e dizer que eu mudei e pregar esse Jesus. E ele não quis abrir a célula na casa dele de jeito nenhum, por vergonha de ser quem ele era. Querido, se você mudou, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, esse é um motivo a mais para você testemunhar da graça de Deus e da mudança de Deus na sua vida. Não permita que a sua vida regressa. Falei certo? Regressa? Hã? Regressa. Não permita que a sua vida passada... Agora virou espírita, né? Não permita que o homem que você era antes de Jesus atrapalhe o homem que você é depois de Jesus. Faça questão de mostrar que houve mudança na sua vida. Não se envergonhe se você antes bebia cachaça com as outras pessoas, se você fazia coisas indevidas, se você não agia com elas do jeito certo. Não se intimide de estar com elas falando do amor de Deus. E a hora que elas perguntarem assim: agora você é crente? Fala: sou. Eu recebi o Senhor Jesus e Ele mudou a minha vida. Fale do novo homem. Não se intimide. Não deixe que essa adversidade te intimide a estar proclamando e se tornando um sacerdote real. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Podem abrir. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ora, é para esse fim, o apóstolo Paulo dizendo, que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Se você recebeu a Jesus e está evoluindo como servo de Deus, prepare-se para se esforçar e labutar sobremodo, porque a sua esperança está no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Não desista nas adversidades. Esteja preparado para enfrentar lutas enquanto você está se tornando um sacerdote real. Segundo consideração, queridos, nessa separação do povo de Deus, esteja preparado para anular as suas necessidades em prol da igreja. Atos capítulo 14, verso 19. Atos capítulo 14, verso 19. Todos acharam? Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essa é uma das primeiras surras que Paulo vai levar por pregar o evangelho. Agora é interessante, gente, que ele tinha passado por Antioquia, Icônio e estava em Listra nesse momento. E nesse momento, à medida que ele foi passando por Antioquia, por Icônio, chegou em Listra, Antioquia veio um povo seguindo a Paulo, Listra, Icônio veio um povo seguindo a Paulo, e Listra, eles estavam todos reunidos. E Paulo vai tomar a primeira surra por pregar o evangelho nesse momento. E é o povo de Antioquia, de Icônio e de Listra, que apedrejam e batem nele, e só pararam, queridos, porque acharam que ele estava morto. Pensa na raiva desse povo. Pensa na vontade de ver Paulo morto. A Bíblia fala que depois que pararam, que acharam que ele estava morto, os discípulos o levaram para a cidade,
No dia seguinte ele saiu e partiu, se recuperou das feridas. E passado um pouquinho, lá no verso 21, a Bíblia fala assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para onde? Listra, Icônio e Antioquia. De duas uma, ou era masoquista, gostava de apanhar, ou é doido. Pensa, gente, que um povo apedrejou e bateu, e só parou porque achou que ele estava morto. Agora vocês pensam esse povo que bateu nele, que apedrejou e achou que ele estava morto, de repente vê ele andando, aquela alma penada andando na cidade, que ele tinha sofrido aquela surra. Pensa o que esse povo ia fazer com ele se vissem ele andando. Agora é interessante o motivo pelo qual ele resolveu voltar para lá. Está no verso 22. Olha aí comigo. Ele tinha passado em Antioquia, Icônio e Listro, feito discípulos. Apanhou, saiu de cidade. No versículo 22 fala assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você sabe por que Paulo voltou? Porque havia uma necessidade da igreja que ele passasse por aquela cidade de novo. Apesar dele ter apanhado e ter sofrido, haviam discípulos que ele tinha acabado de fazer. Ele precisava revisitar, fortalecer, admoestar, corrigir esses discípulos. Precisava estar junto deles, precisava ensinar, mostrar caminho da direção. Agora, você acha que para ele era confortável? Você acha que ele entrou na cidade de peito aberto, achando que estava tudo bem? Querido, não era bom ele estar ali. Não era seguro para a vida dele, não era agradável, não era prazeroso, era o quê? Necessário. Você sabe o que eu aprendo? Que vai ter muitas coisas que você vai fazer como servo de Deus que não é prazeroso, que não é seguro, que não é confortável, mas é necessário para um cumprimento da sua missão. Prepare-se, se você se propõe a ser um servo de Deus, prepare-se para fazer, em muitos casos, aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer e aquilo que não é prazeroso. Você sabe qual que é o grande mal da igreja hoje? É de achar que pode viver dentro da igreja num conforto absoluto. A igreja é um lugar onde eu vou viver confortável. Querido, para Paulo não era e para nós também não é. Prepare-se para passar por cima das suas necessidades. Prepare-se para passar por cima dos seus medos. Se você quer ser um sacerdote real, prepare-se para passar por cima das suas necessidades. Agora, você sabe qual que é o problema, queridos? É que nós temos tido muita dificuldade para passar por cima do nosso ego, para passar por cima do nosso eu, para passar por cima de quem nós somos, para servir na casa de Deus. Às vezes eu vejo pessoas que têm um chamado para o louvor, tem uma voz igual a minha assim, bonita, ou tem um dom de tocar algum instrumento. Ah, irmão, mas eu não vou porque lá tem determinada pessoa que eu não gosto. Não vou tocar no louvor por causa disso. Ah, irmão, eu não vou porque no louvor não tem ensaio, então eu não vou mexer com isso não. Ah, irmão, eu não vou porque a estrutura do louvor eu não concordo, querido. Prepare-se para ouvir o chamado de Deus, não naquilo que você pensa que é certo, mas naquilo que Deus te chamou para fazer. Passa por cima das suas necessidades, atenda a igreja naquilo que ela precisa, e não naquilo que você considera confortável. Se Deus te chamou para passar por um lugar perigoso, difícil, complicado, passe por cima de você mesmo. Às vezes a gente não entende, sabe? Negue-se a si mesmo. Às vezes a gente chega aqui, está com o pé fincado de quem nós somos, eu não abro mão da minha opinião, eu não abro a mão de quem eu sou, e se não for do jeito que eu quero, eu não faço. Querido, você não vai ser sacerdote universal nunca. Você pode ser um projeto de servo de Deus, mas servo de Deus você não vai conseguir ser, não vai conseguir chegar a ser.
Prepare-se para passar por cima do seu ego, das suas necessidades. Prepare para correr risco de vida. Prepare-se para pagar um preço muito acima daquilo que você acha que pode pagar. Eu não vou ministrar um curso de casados para sempre porque eu não tenho tempo, porque a minha estrutura não permite. Eu não vou abrir célula porque tem que se esforçar demais. Eu não vou na celebração porque lá faz um calor e agora é no meio da tarde, e é na hora do jogo. Eu não posso pregar porque eu só posso ser pego em carão pregando. Aprenda a passar por cima das suas necessidades. Deus não te chamou para ser quem você era. Deus te chamou para ser um novo homem. E o novo homem não faz mais aquilo que ele fazia. Deus tem novas coisas para você fazer. E para você fazer, você vai ter que deixar de ser o velho homem. Não tem como você servir na casa de Deus sendo o velho homem. Permita que Deus restaure a sua vida por completo e mude o seu interior, o seu ego. Nós não fomos chamados para ser quem nós achamos que somos. Nós fomos chamados para ser aquele que Deus quer que nós sejamos. Atos capítulo 20, verso 24. Vamos abrir? O apóstolo Paulo diz assim, versículo muito conhecido, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que o quê? Complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, a minha vida, Paulo está dizendo, a minha vida só tem valor se eu cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. Proponha-se no seu projeto, proponha-se no seu propósito. A terceira e última consideração está em Atos capítulo 16, verso 22. E a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 16, verso 22. A terceira consideração é, transforme as suas lutas em conquistas a favor do reino de Deus. Atos capítulo 16, verso 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Isso aqui, gente, é um terceiro nível do que é servir na casa de Deus, debaixo de luta. Primeiro Paulo teve que passar pela cesta, lá no comecinho. Depois Paulo teve que passar pela surra, lá em Listra. Nesse ponto, Paulo é açoitado de novo e preso. Só que ele já está no estágio onde as lutas contribuem e colaboram para o chamado que ele recebeu da parte de Jesus. Nesse estágio, queridos, pode vir a luta que for, que ela não vai te tirar do propósito para o qual você foi chamado. Muito pelo contrário. Nesse estágio, as lutas contribuem para o propósito para o qual você foi chamado. Ele apanhou, foi açoitado, mas aí você acha que ele estava lá na prisão, reclamando da vida, nossa, lambendo as feridas, nossa, eu estou fazendo bem para as pessoas, e olha onde eu estou preso, fui açoitado, fui humilhado, fui envergonhado. Não, querido, ele já passou dessa fase, ele já está em outra fase. Para ele, a luta no servir ao ministério não tinha valor mais nenhum. Apanhei, que bom que eu apanhei, eu estou aqui louvando e engrandecendo o nome de Deus. Se eu apanhei é porque Deus quer fazer alguma coisa através da surra que eu tomei.
Se você passa por lutas, tem gente que passa por luta, e a luta o trava por anos e anos seguidos, e não permite que a pessoa faça nada a nível ministerial, ou a nível de igreja, e a pessoa passa anos travado sem fazer nada, porque está passando por luta. Querido, muda de fase, permita que as suas lutas colaborem para o propósito para o qual você foi chamado. Outro dia eu vi um casal, já está há 7 anos no ministério, e muita luta, muita dificuldade. E já receberam muitas graças da parte de Deus a nível relacional. E a mulher falou assim: pastor, eu estou achando que eu e meu marido estamos passando por algumas dificuldades no casamento. Eu queria muito fazer um casados para sempre de novo. Já foi líder, ou já participou, já foi líder assistente, já viu não sei quantas vezes. Eu falei assim: não, nós vamos passar a vida inteira nessa fase. Nós vamos passar a vida inteira passando por dificuldade, vamos mudar de fase. Fala que você quer assistenciar, fala que você quer liderar. Você está passando por dificuldade com o seu cônjuge? Vai servir de testemunho na hora que Deus te libertar durante o curso para os outros casais. Vamos mudar de fase. Tem gente que passa a vida inteira passando por dificuldade, não cresce. Querido, permita que as suas dificuldades sirvam de testemunho no avanço que você vai fazer ministerialmente. Não fique travado. Se você se considera muito tumultuado e cheio de problemas para lutar pela sua missão, saiba que o Senhor quer usar as suas lutas em prol do seu chamado. Se você passa por lutas contínuas no seu casamento, prepare-se para dar testemunho de perseverança. Não prepara para ficar reclamando não, querido. Tem servo de Deus que chega em ambiente que não tem crente e que reclama do marido, reclama da esposa o tempo inteiro. Querido, abra sua boca, usa as suas dificuldades para dar testemunho da graça de Deus na sua vida. Em vez de ficar reclamando daquilo que você não tem, começa a glorificar a Deus por aquilo que Ele ainda vai te dar, não por aquilo que você não tem. Às vezes a gente fica: ai, mas meu marido é tão chato, meu marido é tão complicado, meu marido é difícil. Querido, começa a testemunhar. Olha, eu tenho um casamento difícil, mas em nome de Jesus, Deus vai mudar a história do meu casamento. Olha, eu estou passando por dificuldade na área financeira. Nossa, eu vivo com problema na área financeira, eu estou devendo muito. Fica aquela ladainha o tempo todo. Querido, começa a mostrar que através da sua luta, através de disciplina, através de obediência, as pessoas vão observar o seu testemunho e vão ser ganhos através do seu testemunho. Deus não dá lutas para destruir ninguém. Deus dá lutas para evolução, para construção. Agora tem gente que quando recebe a luta, vai se encolhendo. Querido, se levante. Se você passa por dificuldade com seus filhos, prepare-se para dar testemunho de perdão, de misericórdia, de amor. Se você vive passando por dificuldades no seu casamento, na sua vida financeira, dê testemunho de disciplina, de obediência. Para de reclamar, para de ser negativista, para de falar como se Deus não tivesse nenhuma influência na sua vida e começa a dar testemunho daquilo que Deus ainda vai fazer. A gente se engana. Fé não é reconhecer o que não existe como se existisse. Não é a negação da realidade. Fé é chamar à existência coisas que ainda não existem. É o convite. Não é você passar por dificuldades no casamento e chegar para os seus amigos de serviço e falar assim: meu casamento é uma maravilha, eu tenho um casamento maravilhoso. Não, querido, isso é mentira. Isso não é verdade. Fé é você dizer assim: olha, eu passo por dificuldades no meu casamento, mas Deus está restaurando as nossas vidas. É chamar à existência coisas que ainda não existem. Começa a usar as suas dificuldades como testemunho para ganhar outras pessoas. Cuidado com aquilo que você fala próximo de pessoas que ainda não são crentes, de pessoas que ainda não são convertidas. Querido, cuidado com a murmuração. Tem gente que só abre a boca para reclamar, só abre a boca para falar do que está ruim. Se está ruim, começa a chamar à existência coisas que não existem. Comece a dizer que vai melhorar. Comece a dizer que Deus está trabalhando. Lembra daquela música que eu falei naquele dia? A ajuda está a caminho. Comece a dizer que a ajuda está a caminho. O tempo da colheita não chegou, mas ele vai chegar. 3 considerações para que nós nos tornemos sacerdotes reais
da casa de Deus. Quem se lembra? Prepare-se para as lutas, as adversidades. Esteja preparado para anular as suas necessidades. Veja as necessidades da igreja. Terceiro, transforme as suas lutas em conquistas a favor do reino de Deus. E para a gente encerrar, nós temos um exemplo máximo de alguém que cumpriu todas essas 3 considerações e muitas outras e foi exaltado perante toda a humanidade. Quem foi, gente? Jesus. O nosso Senhor Jesus, mais do que ninguém, não ficou parado diante das dificuldades, não considerou suas necessidades acima das nossas, e suas lutas redundaram em libertação para todos. Jesus não ficou travado diante das lutas, estava preparado para lutar, não considerou as necessidades dele próprias, mas considerou as nossas necessidades, e as suas lutas, a cruz, o sacrifício de Jesus, redundou em libertação para a igreja. Vamos ler Apocalipse 19, 12. Eu vou ler só mais 2 textos antes da gente encerrar. Apocalipse 19, verso 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual que é o nome? Antes que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus era o quê? Deus, a essência de Deus. Jesus precisou se fazer como Verbo, deixar de ser o Verbo e passar a ser carne e habitar entre nós. Ou seja, Jesus deixou a sua essência. Jesus deixou a sua divindade. Jesus deixou de ser quem ele era na sua essência para se tornar o quê? Aquilo que nós precisávamos que ele se tornasse. A Bíblia fala que Jesus tem um nome que está acima de todo nome, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é soberano. Mas, querido, você sabe qual que é qual foi o plano de Deus para nós? Jesus deixar de ser quem ele era para se tornar aquilo que nós precisávamos. Jesus deixou de ser quem ele era para se tornar aquilo que nós precisávamos. Se você pretende seguir a Jesus, prepare-se para deixar de lado quem você é e se tornar aquilo que os outros precisam. Se você pretende se tornar um sacerdote universal da parte de Deus, prepare-se para passar por cima do seu ego. Prepare-se para passar por cima do seu sentimento de eu sou o maioral. Prepare-se para passar por cima das suas necessidades, para se tornar aquilo que as pessoas precisam que você se torne. Muitas vezes a gente quer ensoberbecer diante de pessoas que não precisam disso. Muitas vezes a gente quer manter o nosso orgulho diante de pessoas que não precisam disso. Prepare-se para ser aquilo que as pessoas precisam. Quem aqui mora em família? Deixa eu ver. Sabe quem é o sacerdote da sua casa? Começando por casa. Você é o sacerdote da sua casa. Prepare-se para ser dentro da sua casa, não aquilo que você acha que deve ser, mas prepare-se para ser dentro da sua casa aquilo que a sua família precisa. Tem pai que acha que é o manda-chuva, o bonzão, que a palavra dele é a última e pronto, e chega em casa
e se a palavra dele não for ouvida, é confusão para valer, e muitas vezes o filho está com o coração fechado, muitas vezes a esposa está com o coração fechado, e ele não desce do degrau que ele está para pedir perdão, para reconhecer erro. Querido, prepare-se para se tornar aquilo que as pessoas precisam, e não aquilo que você acha que é. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Mensagem para nós como igreja. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que ele está falando? Prepare-se para você ter a mesma coisa que Jesus teve. Aí ele continua para falar o que Jesus teve. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Só a morte era suficiente? Jesus precisava ser aquilo que nós só precisávamos. Então não é só morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele não precisava fazer isso. Sabe por que ele fez? Não porque ele queria, não porque ele gostava de sofrer. Você sabe por que ele fez? Porque eu precisava, porque você precisava, porque nós precisávamos. Jesus não fez aquilo que ele queria. Como é que foi lá no Getsemane? Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Eu vou sofrer, vai ser difícil, vai ser complicado. Eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Mas Jesus não fez aquilo que ele queria fazer. Ele fez aquilo que a igreja precisava. Esteja pronto para fazer aquilo que os outros precisam que você faça. Esteja preparado para se tornar aquilo que os outros precisam que você se torne. Passe por cima de você mesmo. Esvazie o seu ego. Esvazie quem você é. E permita que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida. Vamos ficar de pé. Eu vejo às vezes pessoas fincadas, firmadas naquilo que elas acreditam e naquilo que elas consideram ser o certo. Às vezes a pessoa está firme e pronta na opinião dela. É assim, eu sei que é assim, eu não vou mudar, eu não vou fazer isso, eu não vou pedir perdão, eu não vou me humilhar, eu não vou me rebaixar. Às vezes eu vejo pessoas fincadas em si mesmas. Graças a Deus, queridos, que Jesus não pensou assim. Graças a Deus, que em determinado momento Ele falou assim: olha, eu não preciso fazer isso, mas eu vou pagar o preço necessário por esse povo. Eu vou me esvaziar de mim mesmo. Eu fico imaginando Jesus deixando a presença dos anjos, a presença da majestade de Deus, a presença do céu, para vir aqui e nascer em manjedoura, para vir aqui e ser humilhado, para vir aqui e morrer como bandido. O Deus, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele se tornou aquilo que nós precisávamos. Você sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Tem pelo menos uma pessoa que você precisa mudar a sua conduta para com ela. Tem pelo menos uma pessoa no seu grau de relacionamento que você vai ter que mudar o seu jeito de agir com ela.
que isso aconteça, você vai ter que se esvaziar de si mesmo. Eu quero dizer essa noite que em Deus nós podemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós podemos ter esse mesmo sentimento. Prepare-se para se esvaziar de si mesmo. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, antes de qualquer outra coisa, nós queremos agradecer ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendes em vós mesmos, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvazie-se de si mesmo e atenda à necessidade dos outros. Amém, queridos? Sabe onde é que nós vamos começar? Na nossa casa. É lá que nós vamos treinar. É lá que nós vamos nos esforçar. Então eu quero te desafiar. Na sua casa, você não ser aquilo que você é. De você não ser aquilo que você é na essência. Mas na sua casa, você ser aquilo que as pessoas da sua família precisam que você seja. Precisa de um pai que perdoa, seja o pai que perdoa. Precisa de uma mãe que pede perdão, seja a mãe que pede perdão. Precisa de um irmão que abraça, que aconselha, que direciona, seja esse irmão que abraça, aconselha e direciona. Esvazie-se de si mesmo e seja o que as pessoas precisam. Amém, queridos? Podem se assentar. Pastor Eliezer.